vou focar em três questões aqui. Duas relacionadas ao treinamento de força e uma relacionada ao treinamento cardiorrespiratório. Ao treinamento de força, primeiro, hipertrofia sarcoplasmática e miofibrilar. Então vai ser esse o primeiro tema, né? Será que existe, é um mito, acontece separadamente ou só simultaneamente? A gente vai conversar sobre isso. Depois, as vias de sinalização e o papel dos hormônios na hipertrofia. Essa pergunta surgiu basicamente do último artigo publicado, né, pelo seu grupo, pelo Salvariano, que eu li com bastante interesse, e a pergunta saiu basicamente desse artigo. E a terceira questão, que é uma dúvida até minha, né, que eu trouxe algumas dessas questões, eu até meio que sei a sua forma de pensar, mas isso daqui a gente até conversou um pouquinho no particular, né, seria o tratamento antiglicolítico, que eu vou explicar para o pessoal já já. Então, vamos lá, pessoal. Seguinte, nos últimos meses, né, principalmente no último ano, surgiram alguns artigos e, assim, falando de hipertrofia e separando a hipertrofia miofibrilar, né, e sarcoplasmática. Eu vou fazer o seguinte, professor, eu vou contextualizar a pergunta. O americano acha isso muito estranho, né? Porque a pergunta se faz a pergunta e pronto. O brasileiro tem o hábito de contextualizar, faz um texto para fazer a pergunta. Mas eu vou contextualizar para o pessoal entender melhor. Então, assim, há muito tempo, né, 2000 e pouquinho, quando eu entrei na educação física, eu via muito essa separação, hipertrofia miofibrilar, sarcoplasmática, e depois comecei a entender, né, que isso basicamente não acontecia, porque na verdade acontecia, mas simultaneamente, não de maneira separada. No entanto, nos últimos anos, professor, alguns artigos meio que ressuscitaram essa questão. Esse aqui foi um artigo publicado no ano passado, né, na PLOS, e ele basicamente falou que a hipertrofia de 6 semanas, né, com uma intensidade alta, foi atribuída à hipertrofia sarcoplasmática. Então, a pergunta como é que o senhor vê essa questão da hipertrofia? Você vê de maneira simultânea ou você acha que pode acontecer de maneira separada, hipertrofia sarcoplasmática e miofibrilar? Bom, a fisiologia a gente tem que entender num todo. Né? A gente sabe que não há um sincronismo entre as adaptações neurais e as adaptações hipertróficas, obviamente. Não há um sincronismo em nada na fisiologia. Né? Se a gente pensar até no crescimento, né, a gente não cresce de forma sincrônica. A gente cresce de forma assincrônica, um segmento um pouco mais do que o outro. Daqui a pouco vai ajustando essas coisas. A fisiologia é assim, né? E a gente tem um hábito na educação física de separar muito determinadas questões como se fossem assim definitivas, né? Só que eu tenho que entender na fisiologia que ninguém treina 6 semanas, ninguém treina 4 semanas, ninguém treina 8 semanas. Ele vai ficar treinando a vida toda. Então não posso dar uma resposta para 6 semanas. Quem dá a resposta para 6 semanas é o pesquisador, na sua pesquisa para provar em determinado momento. Não é? E tudo na fisiologia, lá na frente, encontra um equilíbrio. Eu vou dar um exemplo. Se você faz síntese proteica, né, a mais num determinado momento, você cria uma pressão oncótica de entrada de líquido para o meio intracelular. Ao mesmo tempo, se existe um treinamento, por exemplo, um drop set, que faça um alto volume de líquido intracelular, com uma pressão aumentada local, a interpretação, né, do domínio nuclear ali, dos núcleos, é o que, cara, tem que fazer um ajuste. Está desproporcional a coisa. A gente tem que construir mais proteína do que tem ali naquele volume de líquido. Como as coisas são assincrônicas, pode acontecer, e vai acontecer sempre isso, por exemplo, inicialmente, uma grande entrada de líquido para o interior da célula. A gente tem que entender que, como eu falei, essas coisas não acontecem ao mesmo tempo, não é? Na hora que você vai fazendo as primeiras adaptações, né,
você tem, por exemplo, já nas primeiras semanas, uma grande entrada de líquido para o interior da célula muscular. Isso é importante na mecanotransdução. É isso aí que vai fazer lá da frente tensões em membrana, tensões de endesmina, é isso aí que vai fazer a vai ajudar, vai auxiliar na mecanotransdução. Então, não me interessa muito uma fisiologia, uma análise para 6 semanas. Não interessa para uma publicação. Mas para um cara que está treinando, interessa a vida dele. Lá na frente as coisas se ajustam. Então, é muito difícil lá na frente, eu até pegaria talvez os maiores fisiologistas do mundo, depois de um sujeito ter treinado, 2 treinados de forma diferente, depois de 1 ano de treinamento, fazer uma biópsia em cada um com muita carga, poucas repetições, outro com mais repetições e pouca carga. Eu duvido ser esse maior fisiologista do mundo em biópsia, lá na frente, se fosse mostrado para ele, de forma duplo cego, por exemplo, né? Ele não saberia que tipo de treinamento que foi feito, ele não saberia quem é ali, apresentasse 2 tecidos para ele e falasse assim, olha, cara, eu tenho certeza que depois desse 1 ano de treinamento aqui, esse cara trabalhou só repetições, esse aqui trabalhou mais a força. Duvido se tem alguém no mundo que seria capaz disso, né? Então, é claro que como as coisas são, a fisiologia caminha num assincronismo, as pessoas se preocupam muito com isso, em querer dar nome, isso é tensional, não, isso é metabólico. São coisas que não rende para a fisiologia, né? Não estou desvalorizando, de jeito algum, acho que isso é importante. O que eu digo, não rende a longo prazo, né? Pode render a curto prazo ali, mais uma publicação, mas isso às vezes tira o foco principal, que é o sujeito faz adaptações crônicas, longas, e essas coisas se ajustam. Não é porque uma criança cresce um braço um pouco mais do que o outro, e lá por volta dos 13, 14 anos fica tudo igual, que eu vou falar assim, olha, o crescimento ele é assincrônico, ele é diferente, a vida toda ele vai ter esse braço encurtado. Pô, não é assim. Lá na frente as coisas se ajustam, não é? A fisiologia está aí para isso, não é? Pô, é impossível você fabricar proteína, né, à custa de não ter mais mitocôndria. Para onde foram as fibras tipo 2A que a gente fala tanto? Né? Se a gente pegar um cara trabalhar repetição ou trabalhar carga, a 2B fica 2A, porque toda recuperação é aeróbia. Não vai ser o melhor fisiologista do mundo que vai chegar e, depois de 1 ano, verificar essas 2 biópsias e falar assim, cara, esse cara aqui trabalhou repetições. Por quê? Porque ele tem 2A. Mas vem cá, o cara que trabalhou carga, como é que ficou a 2x dele? 2A. O mundo caminha, a fisiologia da recuperação caminha para o aeróbio. Então, as adaptações são muito semelhantes. A gente que complica as coisas, né? Eu diria assim, a mesma coisa a questão da tensional e metabólico, né? Que é uma questão que está sempre associada. Eu queria ver alguém no mundo levantar um peso, tá? Por uma influência extrasensorial, né? Do além. Porque é a única hipótese que eu teria que existe essas coisas separadas. Eu me lembro que há uns 30 anos atrás apareceu um cara na televisão chamado Uri Geller, que ele levantava as coisas no pensamento, né? A gente assistia lá no Fantástico. Só pode ser. O tensional separado metabólico, o cara tem que ser um Uri Geller, ele tem que ter uma capacidade extrasensorial, sei lá, uma
receber uma energia do além para poder fazer isso. Porque o que faz, o que faz a tração do filamento de miosina tracionando a actina? O ATP. E como é que você teve esse ATP? Através do metabolismo. Então, como é que o cara vai conseguir enxergar que ele consegue, num determinado momento, gerar tensão e no outro momento ele gerar metabolismo? Não tem como. Se você dobrar a carga, você dobra a necessidade de ATP. Não é? Então, da mesma forma que a gente costuma separar essas coisas para o aluno e depois fala assim, pô, isso aí é para simplificar a fisiologia. Só que a gente tem que entender que são momentos, mas que lá na frente essas coisas se ajustam. Né? São momentos, 6 semanas, 8 semanas, mas lá na frente as coisas se ajustam. Eu me lembro que Otto Carpinelli, em 98, fez uma revisão interessante a respeito de uma série, 3 séries, foi muito discutido na época, né? E as pessoas falavam assim, cara, não precisa mais fazer 3 séries. Faz uma série que, né? Faz uma série que tá tudo legal. Ninguém fez isso. Professor Renato, Fala. até pouco tempo tinha gente defendendo isso, né? Um professor muito conhecido, inclusive do Rio de Janeiro, né? Da UERJ, ele defendia isso, né? Que fazer uma série era o suficiente e tal. Até pouquíssimo tempo tinha isso, né? Hoje a ciência meio que já se corrigiu, né? Vamos dizer assim. Porque a gente vê as coisas por um determinado tempo. Ninguém faz um pacote na musculação, na academia, para fazer 6 semanas e depois acabar e continuar com aquela hipertrofia. Faz uma série para sempre. Pô, Faz uma série faz para sempre. Pô, será que o cara que fez 3 séries, ele não vai ter mais microlesões, ele não vai ter uma proliferação de células satélites, que não foi visto naquele prazo de 6 semanas, de 8 semanas, mas a longo prazo tem que ser visto. Vai ser visto. Será que ele não adaptou mais ribossomo? Será que ele não adaptou mais mitocôndria? Será que, para curto prazo, né, tudo bem, mas a vida não é apenas a curto prazo. Né? Então, essas coisas na fisiologia, elas são assincrônicas, né, num tempo, não há um sincronismo, elas são assincrônicas em um determinado tempo, e depois vai ajustando. Né? Para mim, não é uma coisa nova, são coisas que a gente soma exatamente reforçando aquilo que a gente conhece da fisiologia. Porque a fisiologia, ela deve ser sempre pensada, sempre refletida, sempre colocada numa situação prática, e a gente tem que ter sempre esse bom senso. O cara que vai para a esteira fazer 1 hora lá com intensidade, a 2x dele é transformado em 2A. O cara que vai para a musculação, a 2x dele vai ser transformado em 2A da mesma forma. A gente que fica inventando os nomes, mas a fisiologia da adaptação, ela tem que ser analisada de uma maneira macro. Por que na esteira 2x vai para 2A? Porque ele botou uma intensidade próximo do limiar que acionou aquele tipo de fibra 2x, um exercício constante, adaptou essas fibras. Mas a musculação também. A musculação também fez isso daí, só que fez no processo de recuperação. E a gente acha que essas coisas são diferentes, né? Na década de 70, 80, se pensava muito dessa forma fragmentada, isolada. A fisiologia hoje ela é muito integrada, muito holística nesse aspecto. Professor Varenga, uma das coisas que eu sempre falo nos meus cursos, né, nos cursos da linha de treinamentos também, é que o pessoal fica muito se baseando em determinado estudo, né? Parece que esquece os princípios, as disciplinas que dão suporte, que dão a base, a fisiologia, a biomecânica, a cinesiologia, entre outras. Aí pega, por exemplo, um estudo que é apenas uma foto, aí colocar uma série é melhor, né? O exemplo que o senhor estava dando.
É como se uma série fosse resolver e o cara fosse fazer aquilo para sempre e fosse continuar tendo resultado. É uma coisa assim que como é que alguém pode pensar nisso? É falta de entendimento de princípios de treinamento, de progressão, de modalidade, entre outras coisas. Professor Manenga. Evaldo, antes de você, vamos aproveitar isso aí que você está falando, que é uma coisa muito importante. Só um detalhe. A quantidade de informações em Instagram é tão grande de pesquisa, Nossa. o acesso à pesquisa é tão grande, hoje em dia os resumos de pesquisa é tão grande que a gente não está mais refletindo, a gente está simplesmente expondo, né, fazendo descrições de estatística, né? A gente está colocando, olha, isso é melhor do que isso daqui, porque deu um percentual melhor, o R foi melhor. Agora, por quê? Como? Não é? De que forma que isso acontece? Será que em situações de pesquisa, por exemplo, a longo prazo, vai acontecer da mesma forma? Não é? Uhum. Isso está faltando. Excelente. Professor, vamos lá para a próxima questão? É a seguinte. A questão é: via de sinalização e o papel dos hormônios na hipertrofia. Essa questão aqui eu bolei com base no último artigo publicado pelo seu grupo, publicado agora, foi aceito agora em março, né? E vocês fazem uma abordagem muito, muito interessante sobre a hipertrofia. Citam, inclusive, o artigo do Schoenfeld e colocam lá as possibilidades de hipertrofia. E aí, onde é que eu quero chegar na pergunta? Qual é o papel do hormônio? Porque antigamente enxergava-se o seguinte: via lá a relação testosterona-cortisol, aí com base na resposta aguda se escolhia o melhor número de séries, o melhor exercício, entre outras coisas. A gente sabe que essa visão evoluiu, que o hormônio não tem aquele papel que se imaginava, mas de alguma forma a gente sabe que é importante. Então a pergunta é, de fato, qual é a importância dos hormônios na ativação das vias de sinalização e no desfecho final, a hipertrofia muscular? Vamos pegar o histórico desse artigo. Ele foi numa época antes da defesa do Vitor, e a análise eram as vias de sinalização. A gente repara que a coisa foi muito bem feita, porque haviam vários artigos analisando vias, né? Porque não é simplesmente uma via AKT-mTOR, são várias vias, né? Que envolvem o processo metabólico, a mecanotransdução e tal. Não é um artigo específico para análise hormonal, tá? Inclusive, se a gente analisar em diversos artigos, parece até que os hormônios não funcionam mais, né? E não é por aí. Eu vejo as coisas por vias variadas, tá? É claro que para fechar um artigo, às vezes a gente fecha numa via. A gente não faz uma análise integrada, como a gente pode fazer aqui, por exemplo, porque fica difícil uma publicação dessa forma. A gente estende tanto a coisa que acaba que o trabalho não é aceito. Então, infelizmente, em ciência, a gente às vezes tem que restringir. E dá a impressão que testosterona não serve mais para nada, né? Na verdade, existem várias vias de sinalização. Nesse artigo, apresenta algumas vias, né? Existem mais vias de sinalização. A própria sinalização nutricional, né? Por exemplo, a leucina é um fator importante junto com a insulina na ativação de mTOR. Uma das coisas mais importantes que acontece no treinamento, e vamos falar assim de uma maneira bem prática, é a transformação localizada e não apenas hepática da testosterona em DHT. Um grande hormônio para a hipertrofia
é de hidrotestosterona. Um grande hormônio, ele vai ser sempre, ele vai contribuir de maneira dissociada a essa via que foi colocada aí. Vamos analisar, por exemplo, se não existisse o papel dos hormônios, né, como é que um fisiculturista de altíssimo nível, lá, usuário de esteroide sintético, hipertrofiaria, não é? Existem essas vias, mas tem outras mais, né? Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes que tem de maneira localizada é que a gente é capaz de desenvolver a redutase local, ou seja, aquela testosterona livre, testosterona geralmente associada à proteína, né? Aquela testosterona livre lá na circulação, ela entra e pode entrar em qualquer célula do corpo, né? Essa é a diferença de uma hipertrofia, o mecanismo, por exemplo, mecanotransdução e as sinalizações via mTOR, que são sinalizações locais. A sinalização via hormonal, ela é sistêmica. Ela tem um efeito local importante, que é a transformação do hormônio testosterona. Por exemplo, a testosterona livre, aquela que não está combinada, entra para a célula, todo esteroide é capaz de vencer a membrana celular, é convertido em DHT, a gente tem locais específicos para isso, um dos locais é o próprio músculo, recentemente isso tem sido mostrado, não apenas fígado, né? Então a gente faz um hormônio que é extremamente importante, que é DHT. O papel o papel hormonal, ele entra muito mais no núcleo da célula. O papel daquelas sinalizações que a gente vê comuns, como a que a gente publicou, são papéis relacionados à ativação, principalmente em nível de ribossomo. Então, existe uma certa ativação no núcleo da célula, no processo de transcrição, mas o que se fala de sinalização hoje, o que foi mais estudado, foi motivo da revisão, é muito mais no pós-transcrição e na tradução e na translação. Então, o papel da testosterona, transformando em dihidrotestosterona, é muito mais localizado e lá no núcleo da célula. E outra coisa importante, não é seletivo, é sistêmico, né? Não é seletivo. Seletivo apenas no sentido da transformação. Mas se você já é capaz de transformar em DHT, e normalmente o papel é sistêmico. Ou seja, o cara que tem um nível de testosterona alto, ele vai hipertrofiar o bíceps, o tríceps, o peito, não necessariamente treinando. Um exemplo, um menino de 9, 10, 11 não está treinando e está hipertrofiando o bíceps, está hipertrofiando o tríceps. Então, o mecanismo de sinalização paralelo à sinalização mecanotransdução, sinalização metabólica, sinalização via sistema AKT-mTOR. Por isso que muitas vezes a gente não encontra, né, até mesmo para poder facilitar as publicações, a gente não encontra uma integração de todas as vias de sinalização, todas as vias possíveis, né? Voltando a esse caso de um menino lá de 9, 10, 11, 12 anos, ele não está fazendo musculação ainda, mas ele está aumentando a testosterona e está se convertendo em DHT, indo lá para o quadríceps dele, para o bíceps, né? É um papel sistêmico. É um papel sistêmico que vai até onde? Lá no núcleo da célula, atravessa a membrana celular, passa lá, interage com o receptor. O esteroide é capaz disso. Quando forma o DHT, então, tem uma ativação incrível. E o papel, transcrição. Daí para frente, aquele modelo de sinalização.
Então, por que que muitas vezes a gente não vê um papel claro ali de hormônios tipo DHT, IGF até a gente vê, insulina até a gente vê, mas não vê tantos esteroides ali, né? Quando se analisa a hipertrofia por esse mecanismo de sinalização, até parece que a testosterona, os esteroides não sinalizam. Sinalizam sim, mas essa ativação está muito relacionada lá no núcleo da célula. É como se batesse a portinha lá, a gente tem um filamento lá no nosso núcleo da célula, que é o DNA, um espaço lá dele, um pedaço dele, que tem a mensagem de como fabricar essa proteína, e é lá que a testosterona vai agir. Daí para frente, né, aí entra os mecanismos que a gente viu, está aí nos artigos e tal. Como esse mecanismo já era muito conhecido, né, se a gente lê lá, principalmente as revisões que tem do sistema endócrino, a gente vê muito isso, o papel dos esteroides na ativação genética para a hipertrofia, mas a gente não vê, quando fala da testosterona, da hidrotestosterona, não vê esse papel relacionado a mTOR. Por quê? Porque vem antes, vem lá na transcrição principalmente. Outro papel importante é relacionado ao MIR e ao microRNA e o long non-code. São dois tipos de RNA que são muito associados a controles celulares. Por exemplo, controle de miostatina. Isso está relacionado à testosterona. Em breve a gente tem aí uma defesa a respeito disso, né? A respeito de microRNA e outra a respeito de long non-code. Mas são tipos de microRNAs que não codificam lá as proteínas e sofrem influência e participam também na atuação da testosterona no meio intracelular. Por exemplo, tem a miostatina, vou dar um exemplo. Tem, pelo menos conhecido, 2 microRNAs que bloqueiam a miostatina e são acionados, são ativados pela testosterona. Tá? Então, é porque no artigo não dá para a gente colocar isso tudo, é muita coisa, né? Quando a gente fala em long non-code, RNA long non-code, quando a gente fala em microRNA, né? Quando a gente fala a atuação da testosterona desses RNAs que não decodificam, mas que atuam de maneira direta e associados a hormônios tipo a testosterona. Tá? Então, é mais do que está ali no papel completo da hipertrofia, né? Perfeito. Professor, então, assim, só resumindo, principalmente para quem chegou agora, a primeira pergunta foi relacionada à questão da hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática. Acho que muitos têm conhecimento, mas miofibrilar seria aquela hipertrofia aumentando o conteúdo proteico mesmo, quantidade de miofibrilas da fibra muscular. E sarcoplasmática seria mais o conteúdo líquido, vamos dizer assim, principalmente dentro da célula, na matriz extracelular também. E aí, antigamente se falava que a única forma de gerar hipertrofia sarcoplasmática seria o pump pós-treino, né? Mas aí alguns artigos eu mostrei aqui estão separando, falando que em 6 semanas pode ser que aconteça um tipo de hipertrofia específico, por exemplo, sarcoplasmática. E aí o professor Varenga esclareceu brilhantemente que aquilo ali é uma foto só, né? A gente tem que ver que por mais que naquele período aconteça um tipo de hipertrofia, a longo prazo as coisas meio que se ajustam. Não tem como só ficar aumentando o conteúdo da matriz extracelular, líquido. É claro que a quantidade de proteína tem que aumentar também para que tenha um equilíbrio. Aí a segunda pergunta foi a questão do papel dos hormônios, né, na via de sinalização e na hipertrofia. Porque a gente está bem acostumado a ver aquela via de sinalização bem tradicional, né? A gente vê lá IGF-1,
PEI 3K, Isso, AKT, mTOR, isso. P56K e ver lá É, a tradução. Só que o professor é, falou também do papel da testosterona, do DHT, que é. são importantes E também, que além atuam disso, antes, né, professor? Por isso que não são tão conhecidos, né? exatamente, exatamente. E Fazem aqueles que transcrição. atuam também naquele modelo de sinalização conhecido de AKT-mTOR, que é, por exemplo, IGF, a insulina, os não esteroides, os não esteroides têm mais esse papel na tradução, né? E o esteroide na Na transcrição. transcrição. Para quem não sabe, pessoal, são dois processos importantes para caramba, para a síntese proteica, a transcrição e a tradução. A transcrição acontece dentro do núcleo, né, e a tradução fora do núcleo. Aí cada hormônio tem um papel específico, como o professor acabou de falar. Professor, para Eu finalizar costumo a nossa... dizer, Evaldo, só para a gente fechar, eu costumo dizer o seguinte, é como se, para simplificar ainda mais, né? É como se a gente tivesse que construir uma casa, né? E eu preciso do arquiteto que tem a mensagem, que tem a planta, Uhum. é a transcrição, né? Como fazer a arginina, como fazer a proteína, né? A miosina, a quitina, como construir essa casa. Então, eu preciso da planta. E o local de construção, o terreno, é o ribossomo, né? E lá a gente vai ter os tijolinhos, né? Que são os transportadores de aminoácidos. A gente não passa a proteína para o interior da célula, a gente passa os aminoácidos, são transportados. Então eu preciso do pedreiro, eu preciso do caminhão, que é o RNA transportador, levando o tijolinho para lá, para a gente construir a nossa actina, miosina e tal. Então quando a gente fala de sinalização, é todo esse processo que vai desde lá da ação do arquiteto até o do pedreiro na construção, né? Perfeito. E é aquela história que eu sempre falo, né? Tem gente que quer usar termos inadequados para simplificar. Por exemplo, estímulo tensional, metabólico. O professor Varela está mostrando que tem como simplificar de maneira correta, né? Simplificar de maneira coerente. Isso que é o que diferencia um grande mestre. Professor, os últimos 8 minutos aqui da Antes disso, nossa... só um detalhezinho. Eu tenho Pode falado falar. na live que a educação física a gente parte sempre do simplificar, né? E quando a gente conversa lá com um advogado, ele não simplifica, né? O advogado ele fala a lei, ele fala o recurso que você tem e tal. Aí quando você não entende, você pergunta o detalhe. Pô, mas vem cá, o que é isso? O médico é assim também. Isso é uma metástase, mas, porra, o que é metástase, né? Porra, isso é um problema, né? Isso aí você está com processo inflamatório, está com a metástase lá na tireoide, então, o cara, primeiro ele diz o que é, né? A educação física a gente parte do princípio que a gente não estuda, né? Os próprios professores, por que a gente não explica o complexo depois? Primeiro, né, fala o que é verdade e depois a gente explica Simplifica. o complexo. Senão nossa área nunca vai ser valorizada, né? A gente vai ficar sempre naquela dependência. Pô, mas isso é histórico, porque como nós trabalhamos sempre na prática, né? Parece que tudo se resume a uma bola, tudo se resume a um peso, tudo se resume. Então vamos resumir, né? É aquilo que eu falo sempre, eu pergunto lá, às vezes no mestrado, na graduação, está um cara fazendo abdominais, o cara está tremendo lá, e o que está vendo? Porra, fadiga. Tá que, porra, você estudar 4 anos, uma pós-graduação, às vezes mestrado, para dizer que o cara está em fadiga naquele momento, né? O Descompensação, como o advogado senhor vai fala, falar que né? é fadiga, pô. Como o senhor Não fala, é? descompensação metabólica, né? Exatamente, né? É isso aí. E explicar os detalhes, vai explicando, né? E Perfeito, se não entender, a gente explica. perfeito, Transformar o complexo em simples. perfeito. Professor Varenga, os últimos 6 minutos aqui da nossa live, aí tem mais uma perguntinha aqui, que é a seguinte. Fundamentação do treinamento antiglicolítico. Deixa eu só contextualizar aqui o pessoal que nunca ouviu falar. Seguinte, em 2018, estive na Rússia com o Diego, que está até aqui na live também, Diego Evangelista. E aí lá a gente ouve muitas coisas, né? E o pessoal que vai para lá estuda alguns autores que defendem o treinamento antiglicolítico.
alguns autores como Vitor Selianov, o próprio Verkhoshansky, que seria o treinamento antiglicolítico? Treinar um sistema anaeróbio alático ou um sistema oxidativo. Esses autores, eles defendem uma coisa até um pouco diferente, até um pouco polêmica. Eles defendem que o treinamento dentro do sistema anaeróbio lático seria contraproducente por diversos motivos. Ele tem a sua importância, principalmente se o esporte for lático, pela questão da especificidade no sentido do atleta se acostumar com aquele desconforto, mas eles falam que isso tem que ser muito pontual, a quantidade de treinamentos láticos tem que ser bem pequena. E por quê? Eles falam, primeiro, demora mais para recuperar, desgasta mais o organismo, entre outras coisas. Mas uma coisa que eu acho muito estranho, né? Eles falam que o treinamento lático, ele prejudica a mitocôndria. Eles falam que o treinamento lático e aí gera acidose, redução do pH, isso gera fissão na mitocôndria, até produz mitocôndria, mas não acumula, não tem biogênese mitocondrial, porque tem uma parte da mitocôndria que é quebrada e que ela é depois retirada. Então, não acumula. Então, seria contraproducente nesse sentido. Isso vai de encontro, acaba chocando, uma das coisas mais brilhantes que eu já ouvi o senhor falando, que é a sessão, ou seja, o treino gera o problema, para o treinamento, ou seja, o longo prazo, gerar a solução, que é a recuperação. Por exemplo, se eu quero melhorar a minha capacidade de remover lactato, por exemplo, então eu tenho que treinar dentro daquele sistema, para o meu corpo entender aquilo e depois remover com mais facilidade, né? Então, contextualizando a pergunta, é isso. E aí a dúvida é, isso faz sentido, o treinamento antiglicolítico? Eu sei que o senhor já falou comigo, né, no particular, mas quiser explicar com mais detalhes aqui para o pessoal. O treinamento antiglicolítico faz sentido? E principalmente essa questão de a redução do pH prejudicar a função da mitocôndria, isso faz sentido fisiologicamente, professor? Eu tive a oportunidade de ficar um bom tempo em Cuba, junto com o professor Edalto Miranda, na época que Cuba era recordista. Se você dividisse número de população por número de medalha, Cuba ganhava de todo mundo, o mundo inteiro, né? E lá seguiam exatamente o treinamento russo e fiquei apaixonado pela prática dos caras, né? Eu tive a oportunidade também, isso foi em 90 e alguma coisa, 95 mais ou menos. Depois eu tive a oportunidade em 2006 de dar uma palestra com La Roça num congresso de treinamento desportivo e num dos maiores em periodização. Quando eu terminei a palestra, a gente ficava no mesmo hotel, ele falou assim: cara, eu não sei nada de fisiologia. Eu falei, eu quero aprender muito em treinamento com você. Vamos trocar. E passamos ali bebendo uma cerveja lá e conversando muito sobre fisiologia e eu aprendendo muito de treinamento com ele. Olha, primeira coisa, todos deveriam ler o artigo 2019 do Brooks falando de todos os efeitos do lactato. Tá? Tá no meu blog lá, profrenatovarenga.blogspot.com. Lá em disciplina do mestrado, tá lá no final, das últimos, finalzinho do blog, tem o artigo do Brooks. Todo mundo deveria ler, ele deve ter quase 30 páginas a respeito de todos os efeitos do lactato. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que pensar que toda vez que tem lactato, teve sistema glicolítico, tá? É a base, tá? Teve lactato, teve sistema glicolítico. Não temos outra opção. Nós não fabricamos lactato pelo lipídio. A única forma que nós temos é o sistema glicolítico extramitocondrial. Ponto. Eu estou para analisar qual o treinamento, eu queria que alguém me falasse, qual o treinamento que o lactato fique igual no mesmo nível de repouso. Qual o treinamento? Se você for para um leg press, começar a aumentar a carga, o lactato sobe.
está acontecendo no sistema glicolítico. Se você pegar uma carga elevada, está acontecendo no sistema glicolítico. Se você jogar um futebol, está 5 milimoles. Se você for lá para musculação, está 8, está 9. Se você for para uma corrida constante, vai estar 4,5, 4 alguma coisa. O repouso é 0,8, 0, alguma coisa. Ou seja, você está removendo, está produzindo o tempo todo. Tem que acontecer o sistema glicolítico, não tem como fugir. É impossível fugir, a não ser se a pessoa ficar parada. As pessoas... Eu tive um aluno, um médico, que tinha síndrome do Macardo. Sabe como é que era o desempenho dele? Péssimo. É síndrome do Macardo, uma síndrome que você não produz lactato. O desempenho dele era péssimo em uma série de atividades, né? Então, há necessidade de produção de lactato e todo exercício produz lactato. É porque o treinamento, visto apenas pelo aspecto de treinamento, se prende no tempo, né? Como a gente aprendia fisiologia antigamente. Até 10 segundos, sistema TPCP. Até 1 minuto e meio, sistema glicolítico. Isso não ocorre dessa forma. Se você fizer 10 segundos e recuperar 10 segundos, e fizer 10 segundos e recuperar 10 segundos, vai desenvolver o sistema glicolítico, não tem como. Outra coisa, quantas repetições que você faz lá na musculação? Você faz 8, você faz 10, cada repetição 3 segundos, 4 segundos, entrou o sistema glicolítico. Não tem como fugir do sistema glicolítico. Felizmente, o lactato é uma das coisas mais importantes que existe no organismo. Uma das coisas mais importantes para termogênese, para melhorar o aeróbio. Todo o HIIT é fundamentado, hoje em dia, nas adaptações do sistema glicolítico. É impossível, simplesmente impossível alguém treinar sem produzir lactato com baixa do sistema glicolítico. Escolhe o treinamento, seja qual for, é impossível. Tá? Se escolher corrida, vai entrar o sistema glicolítico, não tem como. Então, o senhor estava falando que todo tipo de treinamento ele vai aumentar o lactato, ele vai usar o sistema glicolítico. Até o treinamento que eles chamam de antiglicolítico vai aumentar, né? Então, é isso que eu sempre questionei com o Diego, que esse termo é muito estranho. Eu queria entender como é que seria esse treinamento antiglicolítico. Eu só imagino de uma forma. O cara assim, fazer... É assim, ó. Deixa eu falar como é que é. Como é que foi proposto esse treinamento, até para quem depois quiser pesquisar, é um professor russo que tem até uns 2 livros traduzidos em português. Um, inclusive, musculação. É o professor Vitor Seluyanov. Vitor N. Seluyanov. Acho que é Vitor Nikolaevich Seluyanov. E o Verkhoshansky também, são meio contemporâneos, né? O Verkhoshansky é um pouquinho mais velho que ele. E eles estudaram na mesma faculdade que eu fui lá na Rússia. E esse treinamento é bastante conhecido lá e muitos treinadores eles aderem a esse tipo de treinamento. Como é que ele na prática? Digamos que faça a corrida, principalmente a corrida, que eles falam que desgasta mais pela parte do componente essêncio também, fala que a bike desgasta menos, né? Então, principalmente na corrida. São estímulos de no máximo 10 segundos, normalmente de 6 a 8. 6 a 8 segundos no pau e 1 minuto de recuperação. Vai cair o ATP, só que eles dão 1 minuto, porque sabe-se que em 1 minuto, 70% do ATP é recuperado. Aí depois de 1 minuto, um outro estímulo desse, 6 a 8 segundos, e novamente 1 minuto de recuperação. Então ele vai caindo, aí o ATP recupera um pouquinho, depois cai. Só que quando faz isso 4, 5 vezes, eles dão uma macropausa. Uma macropausa de mais ou menos 10 minutos, ou até mais, né? 10, 20 minutos, uma macropausa. E depois fazem isso 4, 5 vezes. Aí depende do nível do atleta. Às vezes eles fazem isso várias vezes ao dia. É isso que eles chamam de treinamento antiglicolítico, que fisiologicamente é incoerente, né? Mas é isso que na prática eles chamam de antiglicolítico. É claro, eu não estou falando que esse tipo de treinamento não traz benefício. Traz, justamente porque esse trabalho é uma potência muito alta, né? Então, com certeza vai melhorar a potência anaeróbica, vai melhorar a velocidade dele na prova. Só que eles falam que isso é um tipo de treinamento que aumenta a mitocôndria e como consequência, faz com que a remoção, né, do H+ aconteça de maneira mais rápida e mais eficiente.
Ao passo que, segundo ele, se treinar no sistema lático, é como se fosse prejudicial para a mitocôndria, isso não faz aumentar o número de mitocôndrias. Então, é uma coisa que me soa estranho, né? Mas aí, pode continuar, professor Varenga. Bom, claro que esse tipo de treinamento melhora o aeróbio. Quem está restaurando fosfocreatina nesse momento é o aeróbio, né? Agora, eu tenho um lactímetro, né? Lá no laboratório nós temos o ergômetro, o cicloergômetro. Eu faria esse teste depois, quando a gente voltar, né? Faria esse teste, mediria o lactato em repouso e mediria o lactato depois do estímulo. Eu tenho certeza que pelo menos 4, 5 vezes mais a concentração de lactato, com absoluta certeza, que o lactato estaria aí no nível 4, 5, pelo menos 4, 6 vezes mais do que o repouso. O lactato só poderia ter aparecido de uma forma, pela glicólise anaeróbia. Então, aconteceu. Não tem como. É claro que a gente, com esse treinamento, recuperação longa da fosfocreatina, a gente já fala bastante, há bastante tempo eu falo sobre isso, o quanto esse tipo de treinamento é importante para o aeróbio. Obviamente, porque restaura a fosfocreatina, isso é óbvio, né? Mas que há produção de lactato também, há produção, não tem como. Principalmente nos estímulos seguintes, porque a gente não consegue uma restauração plena de fosfocreatina. A gente mantém a potência ainda, mas não há restauração plena. Então, há necessidade de entrar no sistema glicolítico. O sistema glicolítico ele não entra só nos 10 segundos, não. Já no primeiro estímulo ali, 3, 4 segundos, já está entrando o sistema glicolítico paralelo, né? Então, vai ter esse aumento da concentração de lactato. Outra coisa também seria o tempo despendido para fazer um tipo de treinamento único desse daí, acreditando do além que essas mitocôndrias seriam as mitocôndrias fantásticas. Vamos pensar em algumas coisas. Realmente, existem mitocôndrias, eu sempre comento sobre isso, intermiofibrilares, que são importantes, são desenvolvidas nesse tipo de treinamento, mas é um tipo de treinamento que requer um tempo muito grande. E a questão é o seguinte, você vai para uma prova, por exemplo, de 5.000, 10.000 metros, com a sua concentração de lactato altíssima, com acidose metabólica descompensada. Quem te fez ajustar aquela condição? Quem te fez ajustar? Quem te fez aumentar a carnosina, bicarbonato, neutralizar? A gente consegue desenvolver aquilo que a gente causa de problema no exercício, né? Eu não vou dizer que não seja um treinamento legal, mas dizer que esse treinamento não produz lactato, eu faço essa experiência a qualquer momento, só depois que a gente puder voltar aí, tranquilamente, a gente vai ver, mesmo com 1 minuto, subir esse lactato aí e da onde apareceu esse lactato, se não foi da glicólise. Não sei da onde. A gente pode até produzir alguma coisa, né, professor? Em parceria, né? Um laboratório de treinamento de força, claro, pelo Simão, pela Índia, pelo Belmiro, né? Que eu faço parte. Claro, e o seu claro, laboratório prazer. uma parceria, né? É uma coisa que é interessante. E, professor, eu não digo que esse treinamento não seja importante. Eu sempre coloquei esse treinamento importante para melhora de potência, para melhora do próprio sistema aeróbico. Sempre falei isso. O quanto ele é importante. Agora, a gente não pode esquecer também que você tem que, para fazer esse tipo de treino, você tem que ter um tempo muito disponível. A macro-recuperação é importante, a gente pode falar em outra oportunidade também. Só não pode falar que não há glicólise anaeróbica aí. É complicado, né? Professor, e para fechar dentro dessa questão aí, o senhor vê possibilidade da redução do pH, ou seja, do treinamento glicolítico, vamos chamar assim, treinamento basicamente no sistema anaeróbio lático mesmo, com tiros de 40, 50, 60 segundos no pau mesmo?
a possibilidade desse tipo de treinamento gerar dano na membrana externa da mitocôndria? A possibilidade desse tipo de treinamento até produzir mitocôndrias, mas não acumular, porque ao passo que constrói também destrói outras mitocôndrias. Existe essa possibilidade da redução do pH fazer isso, gerar dano na membrana externa da mitocôndria e também como se degradasse algumas mitocôndrias? Existe essa possibilidade? Olha, primeiro vamos começar uma coisa. Você não faz acidose só no segundo sistema. O Hobbes já dizia isso em 2002, 2004. O primeiro sistema faz acidose metabólica. A hidrólise de ATP já é uma forma muito importante de acidose metabólica. Então, se a gente medir, eu para minha tese de doutorado, eu tive que fazer um estudo de um pesquisador indiano que vivia nos Estados Unidos, Mujik. Ele media o nível de hidrogênio intracelular após contrações bem curtas, né? E tinha aumento do hidrogênio, mesmo se você não tiver uma entrada do sistema glicolítico, já há uma acidose metabólica. Tanto é que o Hobbes troca o nome de acidose lática para acidose metabólica, né? E ele cita exatamente isso daí. O Hobbes, de 2004, cita isso daí, né? No artigo da ZEP, lá, que ele faz uma revisão fantástica. Todos deveriam ler aquele artigo. Um artigo fantástico, o Hobbes, falando da acidose metabólica e não acidose lática, né? Então, a todo instante, nós fazemos essa acidose. As mitocôndrias, elas fazem fusão e fazem fissão. Elas se separam também. Elas se juntam e depois também se multiplicam, né? Você tem a densidade mitocondrial, é exatamente isso daí. A gente não pode separar algumas coisas, não é? A gente pensa sempre que a acidose ela é separada do sistema oxidativo, ela é muito associada ao sistema oxidativo. Veja bem, à medida que eu tenho os transportadores de hidrogênio para o interior da célula, eu levo esses hidrogênios para o espaço entre as membranas. O NAD faz isso, o FAD faz isso. Quando a gente coloca esse hidrogênio entre os espaços da membrana mitocondrial, os hidrogênios retornam entre a membrana externa e interna. Retornam pela sintase ou pela UCP para fazer, no caso da sintase, a síntese de ATP. Qualquer nível anormal de acidose metabólica, por exemplo, se você baixar para um nível absurdo, o cara ainda sustentar com um pH muito baixo, ele pode destruir não apenas a membrana, mas qualquer proteína que ele faça. Exatamente. De natura, né? Qualquer proteína, não é apenas... A membrana celular, a mitocôndria é engraçada, né? Ela tem tudo semelhante a uma bactéria. A membrana dela é muito semelhante à membrana que a gente tem nas células. Ela tem um RNA próprio, ela tem um ribossomo próprio. A mitocôndria possivelmente foi alguma coisa semelhante a um ser vivo que foi incorporado ali, não é? E como qualquer coisa que tenha proteína, membrana é assim, você pode, obviamente, numa acidose terrível, você pode fazer lesão. Então isso não é por causa do sistema, não é? O cara que faz toda hora séries para morte lá, vamos até a falha o tempo todo, aí nas séries seguintes não consegue suportar, ele não faz só lesão na membrana citoplasmática, não, ele faz lesões gerais, nas proteínas contráteis. Se chegar a um ponto de um pH muito baixo, extremamente baixo, ele desnatura. O que é legal na adaptação é que a gente cria mecanismo de tamponamento.
Isso pode ter um efeito agudo ali, de destruir, obviamente, mas eu vou ter um efeito crônico de suportar. Então, por exemplo, para um corredor de 400 metros, né, para um corredor de 800 metros, ele vai aumentar as carnosinas, ele vai aumentar íon fosfato, ele vai aumentar bicarbonato, de uma maneira a neutralizar essas condições de extremo desconforto. Porque se ele só treinar em uma situação confortável, o máximo que ele vai conseguir é chegar e não ganhar a prova. Né? Então a gente tem que ter esse bom senso, saber, não é apenas a membrana mitocondrial, se a gente chegar a um nível de pH extremo, ainda bem que normalmente a gente não chega por uma série de fatores. A gente inibe a PFK, a gente começa a parar as outras coisas para proteger isso, né? Mas que essa adaptação é importante, tem que ter um bom senso também, que é possível, mas não é apenas a membrana mitocondrial. Então tá? dá para produzir e acumular mitocôndria treinando no sistema anaeróbio lático. É possível? Completamente possível. Basta a gente ver os hits que tem por aí. Perfeito. Quase todo hit que está sendo mostrado aí de efeito positivo, que tem um sistema aeróbio positivo, são hits glicolíticos, né? Perfeito. Outra coisa, o RIPT, que usa exercício de crossfit, não é? Quanto que aumentou o VO2? Os caras passaram de 42 para 47 o VO2. Não fizeram uma corrida, fizeram exercício de crossfit, né? Poucas repetições, muitas repetições, sempre entrando no sistema glicolítico. Se fosse ruim, eles não teriam esse aumento semelhante ao que teria conseguido com uma corrida. Não é? RIPT, pega todos os estudos que tem, né? RIRT, o HIT, todos eles utilizam do sistema glicolítico e tem efeito positivo no sistema oxidativo. Professor, sensacional. Eu estou aqui extasiado, né? Não só por te ouvir assim, obrigado. O tempo todo. E ouvir as coisas também que, por incrível que pareça, são coisas que eu acreditava, né? O Diogo ficando num debate muito grande sobre essa questão específica. E eu até entendo, né, o que os caras defendem, até porque eles fazem pesquisas com mestres do esporte, ou seja, atletas de altíssimo nível, mestres dos esportes internacionais. Então, assim, a gente meio que na pesquisa ocidental tem um público meio que é, às vezes, iniciante e tal, mas eles defendem que para aquele público especificamente o treinamento antiglicolítico seria mais adequado. Mas eu concordo plenamente que, principalmente a população, né, normal, tem indivíduos relativamente treinados, não tem como não acumular mitocôndria. Isso é muito tão estranho, né? E foi bom demais te ouvir. Muito obrigado mesmo. Tá bom? Eu que agradeço, Evaldo. Grande abraço. Abraço a todos. Forte abraço, galera.